Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá na nossa primeira aula desse mini curso. Mini curso a gente não vai esgotar o assunto análise técnica. Eu quero assistir um curso e esgotar esse assunto. Não. Eu quero entender de análise fundamentalista. Também não. O objetivo não é esse. A gente vai trocar aqui uma ideia. Eu vou apresentar algumas ferramentas que eu acredito muito que possam te ajudar. Mágica? Não. Lembre-se sempre, hashtag mercado sem mágica. Essa é a ideia. E a outra coisa que eu quero compartilhar e a gente começar essa caminhada juntos aqui, a gente está junto nessa caminhada, eu vou passar para você como eu encaro tudo isso. E talvez, espero aí que você compre a ideia, eu acho que pode te ajudar, né? Que é encarar com uma visão de empreendedor. Primeiro, você poderia entrar de sócio numa pizzaria, você poderia entrar de sócio numa academia, numa oficina mecânica, né, numa empresa de construção, você poderia entrar de sócio. E por que que a gente, quando vai para o mercado de ações, nós, eu estou usando a primeira pessoa do plural, por que que nós, quando vamos para o mercado de ações, a gente entende isso como se fosse um jogo ali, uma coisa de sorte, né? Ah, não, eu vou comprar porque alguém me disse, porque... E quando a gente vai investir no mercado, e quando a gente investe no negócio, não, a gente pergunta, a gente pede dados, a gente procura entender como é que funciona aquilo, procura entender os riscos envolvidos, e é isso que eu quero passar. É assim que eu encarei e encaro o mercado de ações. É um negócio onde necessita de uma dedicação, de um trabalho. É claro que aí o resultado sempre é em função da dedicação e do trabalho, do tempo disponível. Eu também não quero nesse curso aqui, nesse mini curso, defender a ideia que você deve ser profissional, largue tudo e venha para o mercado de ações. Não, a ideia não é essa. A ideia é até para você que já tem uma outra atividade, trabalha em alguma outra coisa e está buscando o mercado de ações para rentabilizar uma carteira. Mas para isso, da mesma forma que você pode ser um funcionário público e vir para o mercado de ações e diante disso você fala, poxa, eu vou entrar de sócio aqui com meu irmão numa pizzaria. Você vai buscar entender, mas você vai montar essa pizzaria onde, fulano? Vale a pena, você estudou o mercado, né? Porque senão você não vai queimar dinheiro. Ninguém quer queimar dinheiro. E essa é a ideia, que é essa proposta que eu lanço para você. A gente encarar o mercado de ações com uma visão empreendedora. E também identificar, opa, o que eu posso terceirizar? Essa é a questão e eu vou estar falando durante esse curso. Eu não vou comentar aqui, eu não vou executar a ordem de compra, eu não vou executar a ordem de venda, eu vou partir do princípio que você já sabe fazer isso. Você está buscando uma maneira de você alinhar, melhorar, às vezes, ajustar a sua estratégia. Legal, essa é a ideia. Outra coisa, se você ainda não opera no mercado de ações, não se preocupe. Por quê? Eu vou até comentar aqui agora com você e vou te incentivar. Abre uma conta numa corretora, né? As corretoras não cobram, conta grátis. Você pode começar com R$ 500. Eu posso começar com R$ 500? Pode. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, existe o mercado à vista, que eu estou botando, a Petri 4 e Vale 3, e existe um mercado fracionário. Não sei se você já ouviu falar, vou falar aqui rapidamente. Então, o que acontece aqui no mercado fracionário? Estou pedindo ajuda aqui do Excel para poder mostrar aqui para vocês. No mercado à vista, existe um lote mínimo, eu tenho que negociar 100 ações da Petrobras no mínimo ou 100 ações da Vale 3 no mínimo. E vamos dizer, se a Petrobras a ação estiver valendo R$ 22, eu tenho que ter R$ 2.200 na minha conta. A Vale 3, a ação valendo R$ 60, eu tenho que ter R$ 6.000 na minha conta. E aí muita gente deixa de entrar no mercado de ações por causa disso. Fala, não, então isso aqui não é para mim, eu não tenho dinheiro para começar, não vou entrar no mercado de ações. Só que existe um mercado fracionário. A única coisa que é importante, você que vai para o mercado fracionário, é identificar uma corretora em que você possa operar com corretagem zero. Já tem corretagem grátis hoje. Então você busca uma corretora desse tipo, mesmo assim você vai ter um custo, emolumentos. Mas vou te dar uma ideia, vou dizer, se você for operar R$ 100, você vai pagar centavos de emolumento. Tá? E taxa lá de registro na bolsa. Então são centavos. E o que é interessante isso? Para você começar a se familiarizar com a ferramenta. Isso é interessante. Para você mexer, para você entrar no home broker, porque o home broker é o mesmo. O que vai diferenciar o mercado à vista, esse que eu falei com lote mínimo, desse mercado fracionário, né, é que aqui você pode negociar uma ação de Petrobras. Você pode negociar 10 ações de Petrobras. Então, ao invés de você precisar ter R$ 2.200, no caso da ação da Petrobras está valendo R$ 100, você pode começar com 220.
Se você tiver R$ 220, você pode comprar 10 ações da Petrobras, né? Valores estimados, tá, pessoal? Por favor, valor estimado aqui. Então, e também da Vale 3F, da Via Varejo, que é VEVAR 3F. Basta você colocar, um colega falou sobre a ação, um exemplo, Itube 4, que é do Itaú. O que eu faço? Você coloca um F na frente e aí você vai para o mercado fracionário. Você vai ver que o book é diferente, tem um spread, falei bonito. O que é o spread? É a diferença de preço desse mercado à vista aqui para o mercado fracionário. Você vai ver uma diferença. Talvez você vai pagar um pouco mais caro, mas lembre-se, o objetivo é entender, é aprender, é se familiarizar com o mercado, é quebrar esse paradigma de que mercado de ações é para rico, mercado de ações é para quem está milionário, mercado de ações é cheio de manipulação e gente tentando roubar o seu dinheiro, né? Porque as pessoas vão jogando essa ideia, e me desculpe, como uma forma de se isentar da responsabilidade. Não sou responsável, né? Alguém me deu uma recomendação, eu comprei, esse alguém errou, não fui eu, né? Então, não vá por esse caminho, minha sugestão, e veja com uma visão empreendedora. É isso que eu queria compartilhar com você, é isso que a gente vai estar falando aqui nessa aula de introdução e definindo as regras do jogo desse mini curso aqui, que eu acho que vai ser muito legal. Vá até o final, assiste todas as aulas, por mais que você ache, não, mas isso aqui eu já sei e tal, durante as aulas, não se prenda no assunto, no título da aula. Vai até o final, porque ali sempre eu faço um comentário, compartilho uma experiência. Tentei colocar um material aqui rapidamente, mas com qualidade. Espero que atenda aí a sua expectativa, ainda mais agora que a gente está nivelando, né, essas expectativas, que eu também tenho as minhas aqui. Então, vamos lá. O que a gente vê primeiro? Primeiro, eu quero quebrar essa coisa aqui, gráfico. Não, análise técnica é ficar traçando gráfico, traçando linhas. Topo, fundo, ombro, cabeça, ombro, linha de tendência, suporte e resistência. Não, qualquer coisa, o gráfico é uma representação dos dados. Você pega, vou fazer aqui com vocês agora, vamos fazer junto aqui, ó. Então, vou mostrar aqui para você, eu vou pegar os dados aqui, vamos pegar os dados do Banco do Brasil. Eu venho aqui nessa plataforma, tá? Estou usando aqui o Profit, vou copiar esses dados aqui rapidamente, tá? Não se prende nisso, não se prende nisso aqui. Vou jogar aqui para o Excel, copiei, deixa eu só fazer aqui que eu formatei essas células. Vou pegar aqui o pincel, vou jogar aqui para baixo. Essa coluna vou apagar, tá? Vou up aqui. É uma média, vamos dizer, uma média do preço ponderada pelo volume. Vamos lá, por isso que eu falo para assistir todas as aulas. Eu nem falo sobre isso no decorrer aqui desse mini curso, tá? Não quis entrar nesse detalhe. Aí vou vir aqui, vou marcar essa coluna, vou colocar aqui em ordem, porque ele não vem em ordem crescente. Coloquei em ordem crescente, eu tenho aqui nesse Excel aqui todos os dados do Banco do Brasil, todos os dados. Agora você imagina eu ter que ir linha por linha aqui para entender o movimento do preço aqui do Banco do Brasil, né? Complicado. Aí eu tenho uma outra pergunta, qual é a oscilação da ação do Banco do Brasil, né? Geralmente, quanto que ela oscila por dia? Qual é a oscilação? Qual foi a oscilação máxima? Como a gente está pegando um período muito longo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, ó. Eu venho aqui, ó, vou puxar aqui, eu vou pegar aqui a partir de 2016, tá? Vou até lá, vamos lá até embaixo, rapidinho, estamos chegando. Vamos lá, 2016. Vou cortar aqui, ó. Vamos lá. Vou manter só o primeiro dado aqui de 2015. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma coluna aqui, ó, variação. E vou calcular a variação diária, porque eu peguei os dados de um gráfico diário do Banco do Brasil. Então, vou pegar esse valor aqui, olha a fórmula, igual esse valor dividido pelo fechamento anterior. Porque quando a gente vê as variações apresentadas, sempre são em relação ao fechamento. Fechamento de hoje dividido pelo fechamento de ontem. Quanto é que variou? Menos 1, né? Cálculo aí do percentual. Já vou colocar aqui em percentual. Você vê que nesse dia aqui, o Banco do Brasil, a ação do Banco do Brasil, no dia 4 de janeiro de 2016, sofreu uma queda de 3,40%. Dou 2 cliques aqui, a fórmula vai para todas as células aí até o final, né? Você vê que eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando esse vídeo no dia 14, vou apagar essa última linha aqui. E aí, vamos dizer, você vai operar
Banco do Brasil, um exemplo, tá? Vou colocar aqui um filtro, dados, filtro, e vou pedir para me dizer o seguinte: quando que ocorreu uma variação diária nas ações do Banco do Brasil, filtro, maior ou igual a menos não, 10%. Quando que isso ocorreu? Isso ocorre com frequência? Não. Olha só. Naquele universo, desde 2016, teve alguns dias. E a gente repara que nessa crise da Covid, que a gente está vivendo agora. Em 2016 também ocorreram dias aqui, ó, quando a Bolsa subiu bem, de forte variação. Isso foi positivo, 10%. Quantos dias foram, então? Vamos ver aqui. 10 dias, veja aqui embaixo, ó, 10 dias. De um universo de quantos dias? Fácil, vem aqui. Ctrl Shift, seta para baixo, e o universo de 1120. Então, de 10 dias, uso calculadora, vamos lá. Em 10 dias teve uma variação acima de 10% no universo de 1120 dias. Isso corresponde a nem 1%. Nem 1%. E agora, quando que ocorreu uma variação, uma queda maior, aí eu vou ter que botar menor ou igual aqui, do que menos 0,10, que é a mesma coisa do que 10%. Ele vai trazer aqui para mim. Quantos dias? Está aqui, ó, 8. Em 8 dias. Isso ocorreu, isso aconteceu. E você vê que foi até recente, né? A gente vai falar, pô, uma situação bem atípica. E por que aconteceu essa aqui em 2017? Eu acho que aqui foi o Joesley Day, você deve lembrar. 18 de maio de 2017. 15 de março de 2016 também aconteceu uma, eu não me lembro qual é. Então, mas vamos dizer assim, e aí eu vou trabalhando os dados. Reparou? Ué, mas era um curso de... Eu estava achando que queria falar de análise técnica, é só me mostrar gráficos, traçar linhas, suportes e resistências. Está mostrando aqui Excel, para mostrar que a gente pode trabalhar esses dados. Uma outra informação que eu posso ter também é a oscilação. Se eu pegar um prazo maior, vou pegar a oscilação. Só que aqui é a oscilação absoluta, eu quero saber em valor. Quantos reais, vou pegar aqui nos últimos, tá? Vou pegar aqui nos últimos, ó, nesses daqui, a partir do dia, vamos pegar aqui, do dia 10 de junho, quantos reais variou durante o dia? Vamos dizer assim, quantos reais, não, vamos colocar, quantos reais? Vou pegar o valor da máxima do dia, menos a mínima do dia. E quanto é que foi? R$2. Olha lá, a gente pega aqui, qual é a média? R$1,18, que ocorre em média. E aí a gente pode fazer, gente, vários estudos, entender como o ativo se comporta, entender qual é o volume médio dele, como também eu poderia jogar aqui o volume, e por aí vai. E é isso que eu queria compartilhar com você aqui. Não acabou essa aula. Eu queria mostrar para você isso. Mostrar que a gente pode estudar, entender mais o negócio. E, principalmente, que o gráfico é uma representação dos dados. Aí eu agora posso chegar aqui, ó, vamos lá, vou voltar aqui. Eu posso chegar aqui e mandar ele traçar essa variação aqui para mim, só que eu vou pegar aqui, eu vou fazer diferente para não ficar muito pesado. Eu vou pegar e vou mandar ele traçar essa variação aqui para mim, ó. Esse período aqui, ó. Aí eu venho aqui, inserir, gráfico, inserir. E aí eu vejo, ó, nesse intervalo de tempo, eu poderia sim ter pego um intervalo maior, a ação do Banco do Brasil, ela trabalha aqui na faixa, ó, de 4%, menos 4% até 4%. Então, uma queda de 4% nessa ação não é nada absurdo em um dia. A gente olhando aqui para esse passado bem recente, aqui para esse intervalo bem pequeno. E isso é uma outra maneira de interpretar. É mais fácil, eu entendo, eu não sei para você, mas eu acho mais fácil. E aí a gente vai trabalhando os dados. Se eu for montar um negócio com um amigo, uma pizzaria, e ele está me chamando para ser sócio, eu vou falar, eu quero os dados desse negócio. Como é que é o faturamento dessa empresa? Quantos empregados tem? Qual o tempo de casa de cada empregado? Porque eu vou me preocupar com ações trabalhistas. Porque eu quero saber aonde que eu estou colocando o meu pé. Ok? E aí eu até ilustro esses dados aqui, eu trouxe uns dados sobre franquia. Você não vai procurar saber qual é a evolução do PIB, está aqui a evolução do PIB, e a evolução do mercado de franquias. Então, é uma representação. E para reforçar esse conceito, que eu não fico só pegando
gráficos de Petrobras, de Vale, Ibov, e traçando linhas, suportes e resistências, Fibonacci, por aí vai, eu mostro para você aqui, só para ilustrar, sem entrar em detalhes, outras saídas que eu tenho aqui e que algumas você ainda vai ver durante esse curso, ao longo desse curso, e outras você nem vai ver, porque eu entendo que às vezes seria mais complicado eu apresentar, eu teria que detalhar, fazer mais alguns detalhes aí. Mas é mostrar que é isso que eu faço. Eu encaro isso como um negócio, mas eu não quero ser especialista, Rodrigo, tudo bem. Você pode ser de sócio de uma pizzaria, acredito que muitos sejam, pessoas que estão assistindo esse curso, sejam sócios de pizzaria, sejam sócios de academia, sejam sócios de oficina mecânica, sejam funcionários públicos, médicos, advogados, e não querem se especializar no assunto. Mas se você investir, você vai, qualquer negócio que você invista, você não vai queimar dinheiro, você vai procurar entender, você vai pedir dados. E é essa ideia que eu quero lançar para você. Aqui eu mostro para você o que a gente acabou de fazer, pegar uma base de dados, que é um detalhe dessa base de dados, um pedaço, e um resultado. Eu peguei uma base de dados e coloquei em gráfico. Eu quero quebrar esse paradigma, essa ideia de que a análise técnica é só traçar linhas em gráfico. Não é isso, é mais do que isso. A gente pode fazer mais do que isso. Pode fazer mais do que isso. Estou jogando uma semente aqui. A análise técnica não tem como objetivo fazer previsões. E aí eu vou lembrar para você, nessa aula sim de introdução, a teoria de Down, quando começa lá a análise técnica. No curso aqui eu também vou falar sobre candlestick, que foi uma técnica criada no Japão para negociação de arroz, né? O Down, olha só o que ele diz, que antes de todo impulso do mercado, quer para uma alta, quer para uma baixa, aparecem formações identificáveis que os sinalizam. E aí você já deve estar pensando nos padrões. Olha só, nos padrões. Já ouviu falar em oco? Já ouviu falar em bandeira? Já ouviu falar em flâmula? Pois bem, não falaremos aqui. A gente não vai falar aqui. Se você não ouviu, Rodrigo, como eu faço? E aí é mais um motivo, transparência aqui nesse curso. Eu quero fazer diferente, vou fazer diferente. E a transparência é o seguinte, eu vou estar colocando nessas aulas algumas indicações de livros. Agora, presta atenção. Entretanto, nada explica sobre os processos de geração dessas formações, porque o mercado é imprevisível, e muito menos sobre as leis internas dos movimentos oscilatórios de que descrevem. Aqui, Down já diz o seguinte, eu trabalho com estatística, eu identifico padrões e avalio as possibilidades. Sim, é como se eu parasse uma câmera em frente, vamos dizer assim, colocasse em frente ao mar, ficasse observando os movimentos das ondas, o vento e falasse, está vindo um vento naquela direção, logo o tempo deve mudar. É por aí, é estatística. Não quer dizer que possa ter uma mudança, vir um outro vento, uma outra corrente e o tempo não mudar como eu previ. É voltada para a identificação das tendências principais do mercado e para as indicações de reversão dessas tendências. O que eu quero mostrar que às vezes fica esquecido é que existem padrões e a gente trabalha com probabilidade. Olha só o que Joseph Granville, ele disse, o nunca, nunca acontece. Ah, isso nunca vai acontecer. Eu vou comprar essa ação porque eu nunca vou perder dinheiro. A gente esquecer disso. Outra coisa é o seguinte, nenhuma teoria de timing de mercado, análise técnica, é tão infalível que permita 100% de sucesso. Outra coisa que eu queria alinhar aqui com vocês, a gente tem isso aqui em mente. Vamos continuar aqui, vamos lá. O que buscamos? Então a gente busca padrões gráficos que se repetem com frequência. Por isso que a gente vai olhar o mercado e vai, opa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não estou entendendo. Por isso que tem uma frase seguinte, se você não estiver entendendo o que está acontecendo, é você não identificou um padrão. Se você não identificou um padrão, a gente não tem que fazer nada. Mas aí você vai ver em outra aula aqui, eu vou comentar sobre isso. Psicologia. Emocional. Eu não tenho problema nenhum de falar para você, e até me faz bem em falar, que o meu maior desafio hoje é psicológico. É a mente. Isso é muito difícil, pelo menos para mim. Pode não ser para as outras pessoas, mas para mim é. Ainda mais que eu não busco, vou comprar, e se eu compro para curto prazo, para vender daqui a uma semana e ficar todo contente com um ganho de 10%. Se eu estiver perdendo, aí não, passou a ser longo prazo. Se eu tenho esse pensamento, eu tenho uma incoerência na minha maneira de pensar. Está incoerente. E eu tenho que ajustar isso. E aí, ao longo do tempo, Rodrigo, como que a gente resolve isso? Como você está procurando resolver isso melhorando? Fazendo.
persistindo, acreditando. E aí você fica com cautela, com cuidado, isso faz parte. Outra coisa, os padrões, sejam de reversão ou continuação, não indicam certeza. Olha só o que é falado quando buscam análise técnica ou o que é falado. Só que as pessoas vêm e criticam a análise técnica dizendo, ué, para que serve isso então? Mas nunca a proposta foi dar certeza. E aí eu te pergunto, análise fundamentalista, quem trabalha, valuation, você já viu um analista fundamentalista dar uma recomendação e a ação subir no dia seguinte? Estou falando, é claro que hoje tem alguns detalhes aí, eu não vou comentar aqui, mas vamos dizer assim, isso não acontece, não se trata, não é ciências exatas, tem o comportamento das pessoas e expectativas. Então vamos lá, não indicam certeza, apenas nos mostram a maior probabilidade do que pode ocorrer, né? Então esse é o objetivo, é isso que a gente vai estar vendo aqui, comentando, conversando aqui também. Então falei aqui sobre ter uma mente empreendedora, para entrar no mercado. Essa é uma ideia minha, eu compartilho com você. A gente não entrar como se fosse um jogo, um cassino. Bota mais, quero mais ficha. Não, não é isso. Criar algumas, vamos dizer, uma ferramenta. Qual é a nossa ferramenta? Eu não faço análise, eu não tenho informação, não gosto, não tenho interesse, mas eu quero investir em ações. Tá bom. Aonde que eu posso pegar a informação? Eu tenho um assessor de investimentos ou um escritório de AI que contratou uma empresa de agente autônomo, uma empresa de análise, eles emitem relatório para mim, eu faço uma análise crítica mínima aqui, troco informação com fulano, com ciclano e tomo uma decisão. É uma estratégia. Só que essa estratégia também, você vai ver ao longo desse curso, você tem que prever a possibilidade de estar errada. Outra coisa, você fez toda essa contratação, montou toda essa estrutura, e olha só, presta atenção, negrito, letras maiúsculas e negrito, montou toda essa estrutura de negócio. E aí você percebe que você tem que avaliar esse AI que está te apoiando, você tem que avaliar a casa de análise que está gerando informação para você, porque a casa de análise gera 10 informações, você executa 2 ou não respeita o stop loss que a casa de análise indicou, aí você diz que a casa de análise é ruim. Ela é ruim? Ou nós erramos? Assumir a responsabilidade. Também quero compartilhar isso com vocês e é o que eu mais faço. O mercado tem uma coisa, agora eu não me lembro, acho que é do Smith, daqui a pouco eu me lembro o nome, estou gravando essa aula aqui, vou me lembrar no nome daqui a pouco. Que ele fala o seguinte, que o mercado, diferente do que a gente vê, o mercado financeiro, quando você vai operar, você vai comprar e vender ações, uma dificuldade que a gente tem no mercado é que quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem um chefe, a gente comete algum erro, a gente fala assim, pô, vou bater lá na porta do chefe, vou explicar o erro que eu cometi e vou mostrar para ele como que eu posso consertar e melhorar isso, corrigir. No mercado não tem isso. Errou, errou. Não tem como você ir lá e bater. As primeiras ações, a primeira vez que eu investi no mercado de ações foi em 2003 e comprei ações da TNLP4. Nem tem mais na bolsa essa ação. E eu errei. Na época eu perdi R$50, sério, perdi R$50. Foi assim uma operação rápida, tal, um dia, vendi 3 dias seguintes, perdi R$50. E a sensação que eu tive era assim, puxa, tem alguém que eu possa falar? É até engraçado isso, talvez você que esteja assistindo o vídeo pode estar até rindo agora nesse momento. Mas eu pensei o seguinte, eu falei, poxa, dá uma sensação, não que eu tenha feito isso, nem seguido com isso, né? Pelo amor de Deus. Mas deu uma sensação, puxa, eu gostaria de conversar com alguém e explicar que eu estou começando. Tem como me perdoar? O que acontece às vezes quando você comete um erro, você compra alguma coisa comprou uma roupa que não é do seu tamanho, que não é do seu estilo, você chegou em casa, experimentou, não gostou, você vai lá na loja e troca. No mercado de ações não tem isso. Não perdoa. Então a gente tem que assumir a responsabilidade. Para a gente continuar aqui já acabando, viu isso daí? Lembra do cara em frente à praia com o computador, o cara operando pelo celular? Eu bato palmas para ele. Parabéns, você consegue. Você consegue, sem nenhuma concentração, fazer tudo isso. Eu não consigo ainda. E nem sei se vou conseguir fazer isso sentado olhando para o mar. Porque aí, lembra, a gente não pode ignorar a capacidade de cada um. E eu não tenho problema nenhum de dizer, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho a capacidade de operar no mercado, executar uma ordem sem olhar um gráfico, olhando só para o celular e mandando a ordem. Eu não consigo fazer isso, eu preciso olhar. Isso é meu. De repente o cara fica rico, acredito que possa ficar, tudo bem, não vou duvidar, não duvido de ninguém, da capacidade de ninguém. Não é porque eu não consiga fazer que os outros não conseguem. Não, não é isso.
Então, eu vou te propor o seguinte, vamos esquecer isso, eu esqueci. E digo para você, por um momento eu acreditei, mas eu esqueci isso daqui. E eu vou propor para você isso aqui, esse é o convite, trabalho. Olha um ambiente bem diferente, é trabalhar. E para terminar, vamos falar sobre o programa desse mini curso. Introdução, acabamos agora, ufa. Tá satisfeito, né? Vamos lá. Pô, Rodrigo, ainda não falou do mercado de ações. Nossa, não falei. A gente está falando muito aqui sobre o mercado de ações. Muito. A gente já falou muito nessa aula aqui sobre o mercado de ações. 2, a sua empresa no mercado de ações. Uma aula muito legal. Eu acho assim muito legal. Análise fundamentalista vezes análise técnica. Elas têm que ter uma briga entre as duas escolas? Eu acho que não. Tipos de gráfico e um pouco sobre candlestick. Suporte e resistência, vou comentar. Fibonacci, vou comentar sobre indicadores, alguns. Vou falar de maneira geral, porque eles estão disponíveis na plataforma, estão disponíveis no TradingView, no Profit, no Enfoque, em várias outras aí. Fibonacci, indicadores, média móvel. Fiz 2 aulas de média móvel, o pessoal gosta muito de média móvel e concordo. É uma técnica, um indicador mais simples de utilizar, mais fácil e pode ajudar. Para quem está numa guerra sem nada, se você der um canivete, uma faca, já ajuda, concorda? E essa é a ideia aqui desse mini curso também. Volume, um indicador importantíssimo. IFR, um outro indicador, o mais conhecido e badalado, IFR, desenvolvido por Welles Wider. Trade System, vou falar um pouco. A gente não vai montar aqui estratégia, montar um Trade System, é para você entender o que é um Trade System. Ibovespa e o S&P 500, vou comentar também. Participantes e operacional. Pessoal, é isso aí, uma aula longa, não era para ser, porque é uma introdução, mas eu espero que para a gente alinhar algumas expectativas aí você vai assistir essa aula mais, pô, já entendi o lance. E mais uma vez, eu quero agradecer muito, registrar o meu agradecimento às pessoas que apoiaram o canal, ajudaram. É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula aí, hein? Próxima aula, atenção, não se atrase, a sua empresa no mercado de ações. Grande abraço, até mais.